Olá, boa noite. Combate ao Aedes aegypti terá o apoio de leituristas da CEMIG em todo o país. Polícia Militar encontra pé de maconha que era cultivado em área nobre de Patos de Minas. E você vai ver também. Após esclarecer brutal assassinato de Igor e Rafaela, polícia encontra caminhonete do empresário. Polícia Militar de Meio Ambiente apreende pássaros da fauna silvestre que eram criados em cativeiro. Caminhonetes furtadas em Lagoa Formosa são encontradas escondidas em Matagal. Câmeras flagram a ação de bandidos em assalto ao posto de combustível. Mamoré terá mais um amistoso pela frente na preparação da disputa do Mineiro. O RT apresenta mais um reforço para a temporada e acerta os últimos detalhes antes da estreia. Diretoria de Trânsito realiza vistoria em veículos de transporte escolar. Estudantes fazem fila para cadastrar e para renovar o cartão Passe Livre. São os destaques do NTV News, que está começando agora. A Polícia Civil de Araxá concluiu as investigações em torno do brutal assassinato do empresário Igor Humberto Fonseca de Souza, de 26 anos, e da esposa dele, Rafaela de Luz Giordani, de 21 anos. 2 adolescentes foram apreendidos, 2 jovens que teriam participado do crime foram presos e um 5º autor, que teria sido o mentor do crime, continua foragido. Segundo a polícia, o mentor do crime foi Yuri Santiago Borges, de 22 anos, que está foragido. Ele é ex-funcionário do empresário patense e teria convidado os 2 menores para participar do roubo. Os outros 2 presos são Vinícius Henrique Machado, de 18 anos, e Igor Rafael de Paula Silva, de 18, também ex-funcionários do empresário. Vinícius é quem teria dado as dicas de que o casal iria viajar no final de semana. Os 2 adolescentes na cena do fato, inclusive participando ativamente da execução das vítimas, né? Esse foragido de forma como sendo o mentor, o principal articulador de tudo isso aí, é o que está foragido, foi o responsável, o grande responsável aí por tudo que aconteceu. E uma pessoa que tenta dizer que só indicou o local dos fatos. De acordo com a polícia, os bandidos armados com revólver entraram na residência e depararam com o casal. Igor ainda teria conseguido pegar a arma e tentado disparar, mas o revólver falhou. Houve luta corporal. A vítima foi morta com mais de 100 golpes de faca. A esposa foi atingida várias vezes no pescoço. No momento do embate da vítima lá, ela tirou o capuz de uma das vítimas. E aí teria, no momento de uma luta corporal, tirado um revólver que estava em poder dos autores. Quando tirou esse revólver, supostamente houve uma tentativa de disparo por parte da vítima contra um deles. O revólver veio a falhar, a munição não disparou. E isso teria causado uma revolta nos autores, que já estariam drogados sob efeito de entorpecente. E aí então eles voltaram a render as vítimas, amarraram elas e usaram daquela crueldade como forma de vingança do que aconteceu no momento. O advogado de Igor diz que o cliente não teria participado da cena do crime. Ele teria apenas recebido R$ 500 para fazer o transporte dos comparsas até o local. O papel dele é em levar, né, esses indivíduos até lá, que eles não tinham veículos, né? Aí ele fez várias viagens, três ou 4 viagens, levando eles e foi embora. Depois ele foi embora assim que ele chegou na casa dele, deixou o local do crime, ou seja, bem antes da execução iniciar, ele foi para Ibiá, a polícia já apurou isso. De fato, ele estava numa festa em Ibiá com os familiares, tomou ônibus na rodoviária. Ele fez o papel, ele ganha R$ 500 para fazer vamos dizer assim, ele foi o transportador para um crime de furto. Vinícius Henrique e Igor Rafael foram encaminhados para o presídio de Araxá. Segundo informações, a caminhonete S10, levada durante o crime, foi localizada abandonada em Uberaba esta noite. Para a polícia, tudo indica ter sido um latrocínio. A motivação é roubo, entraram para roubar mesmo, deu um desacerto lá dentro do imóvel e acabaram tirando a vida das 2 vítimas. A Polícia Militar de Uberaba confirmou que encontrou a caminhonete que tinha sido levada das vítimas. Um receptador está sendo procurado. O pai de Igor, o empresário patense, diretor do Esporte Clube Mamoré, Geraldo Humberto, se emocionou ao falar do brutal assassinato do casal. O olhar triste é de um pai que está em luto. Depois da trágica morte do filho, Igor Humberto Fonseca de Souza, de 26 anos,
e da nora Rafaela de Luz Jordani, de 21 anos, no latrocínio acontecido no dia 23 de janeiro, em Araxá, o empresário patense Geraldo Humberto Souza Borges, o Beto, como é conhecido, recebeu nossa equipe em sua casa. Abalado, ele relembrou de como recebeu a notícia do assassinato durante o clássico entre Mamoré e o RT. Eu não quero que pai nenhum passe por isso, família nenhuma, mãe passa por isso. É uma coisa louca, mas muito louca mesmo. Nem eu perdi as estribeiras todinha, bambiei, estava até os companheiros, graças a Deus, agradeço eles que me ampararam, que me deram a força, que ligaram para o meu irmão me buscou e já me encaminhou para Araxá na hora, mas é muito sofrido. O empresário não tem dúvidas sobre a linha de investigação que aponta para latrocínio. Foi já declarado lá perante o delegado, o juiz, eles foram para roubar ele mesmo, só porque não esperava de ter a luta corporal igual teve. Ele tirou o capuz que ele tirou era de um ex-funcionário dele, que já tinha mandado embora, isso já tem mais de ano. Você entendeu? Então o cara sempre vinha, a vida que o Igor levava em Araxá, sempre indo em Araxá, via a gente como é que a gente vivia tranquilo. Então eles se cresceram o olho em cima do Igor. O coração ainda em luto teve nessa quarta-feira um pouco de alívio com a prisão de 4 indivíduos, mas ele acredita no envolvimento de mais pessoas. Eu quero até agradecer do fundo do meu coração a Polícia Militar, a Polícia Civil, trabalhou dia e noite no caso. Dia e noite no caso. Uma coisa muito interessante. Araxá parou, ficou, todo mundo era só esse caso. Então, toda a imprensa cobrando isso aí da justiça, dos policiais, e eles viraram até. Agora, sobre os que foram presos, eu tenho certeza que não foram só 4. Porque 4, eu acho que não faria só isso com meu filho. Que o Igor lutou bem com eles, que eles se arrastaram quase na casa inteira, brigando. Ficaram sinal na casa inteira. Infelizmente, o Igor que se saiu perdendo. Um ponto que chamou a atenção no crime foi a crueldade com a jovem Rafaela Jordani, o que levou a família a suspeitar de vingança contra a família dela, que é influente na cidade. Tem a mãe dela que é um advogado, o padrasto acho que é o promotor, o pai dela, o verdadeiro, tem uma empresa muito conhecida dentro de Araxá, e é uma família bem conhecida. Eu estava levando por isso aí, mas depois, como se diz, veio aparecendo as coisas, você vai mudando sua cabeça. Agora o empresário reúne forças para continuar vivendo com a saudade e a ausência do filho querido. Eu tenho ele tudo para mim. Ele sabia que eu amava ele. Não, aí a mãe dele também, a irmã dele, o irmão dele, dos Estados Unidos, que fica só ligando, preocupado. Todo mundo, os amigos, todo mundo sente. E para mim está difícil, porque esse menino fala todo dia, toda hora comigo. Tudo que eu tenho foi tirado dele, cabeça dele, que ele que é o mentor, ele que é o que me fez, ele que me subiu. Você entendeu? Eu não tenho nada hoje, mas se eu estou tendo uma vidinha mais ou menos, foi tirado dele, foi tirado da moral dele, postura dele. Quero falar para vocês, teve comentários sobre droga, comentários sobre futebol, não existe, gente. Onde eu estava procurando que seja resolvido para provar que não existe nenhuma coisa de ter, sobre a vida do Igor, a vida particular do Igor e a minha, nessa causa louca que teve aí, pedindo força a Jesus, para me dar força para mim e para a mãe dele, que a mãe dele, sei lá, coitada, está só sedada, já tem problema cardíaco e está sofrendo muito, tanto que ela não aguentou nem ficar quase no velório perto dele, ela está sofrendo bastante, está minha mãe, está a família inteira sofrendo. Os amigos mesmo, graças a Deus que nós tínhamos e tem muitos amigos.
A seguir no NTV News, você vai ver que a Polícia Militar conseguiu encontrar duas caminhonetes que tinham sido furtadas em Lagoa Formosa. Câmeras flagram assaltantes rendendo funcionários e roubando posto de combustível em Presidente Olegário. E a apreensão de pássaros da fauna silvestre que eram mantidos em cativeiro no centro de Patos de Minas. O Ministério do Trabalho e Previdência Social resgatou 1.010 trabalhadores em 2015 que estavam em condições análogas à escravidão. Há 140 operações feitas pelo Grupo Especial de Fiscalização Móvel e por auditores fiscais do trabalho identificaram trabalhadores nessa situação em 90 dos 257 estabelecimentos fiscalizados, segundo o balanço do Ministério divulgado para marcar o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, lembrado hoje. Segundo a pasta, mantendo a tendência de 2014, a maioria das vítimas de trabalho escravo no Brasil foi localizada em áreas urbanas. O dia 28 de janeiro foi instituído como o Dia do Auditor Fiscal do Trabalho e Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, em homenagem aos auditores assassinados em 2014 no crime que ficou conhecido como a Chacina de Unai. Em Patos de Minas, a Polícia Militar de Meio Ambiente conseguiu resgatar 10 pássaros da fauna silvestre que eram mantidos em cativeiro no centro de Patos de Minas. O proprietário das aves não tinha autorização para criar os pássaros em gaiolas e foi conduzido para a delegacia. Foi através de uma denúncia anônima que a Polícia Militar de Meio Ambiente conseguiu apreender 10 aves da fauna silvestre. O fato aconteceu na manhã desta quinta-feira em uma residência na Avenida Paracatu. Aí comparecemos na residência do indivíduo, ele franqueou a entrada, aí constatamos que ele estava com animais da fauna silvestre presos em gaiolas. Fernando Rosa da Silva, de 55 anos, foi conduzido à delegacia, pois ele não tem permissão para ser um criador amadorista de aves. O acusado não tem passagens pela polícia. Como não tinha documentação nem anilhas, nós pegamos e fizemos a apreensão dos passos e a prisão do autor e o conduzimos à delegacia. As aves apreendidas foram encaminhadas ao veterinário. Hoje vamos levar ao biólogo para testar se está em condições de soltura ou não. Compete ao delegado soltá-los ou não. Ocorrências como essa são atendidas com certa frequência pela Polícia de Meio Ambiente. Denúncias são fundamentais. Essa denúncia agora é anônima, não precisa identificar. As polícias militares de Varjão de Minas e de São Gonçalo do Abaeté conseguiram localizar duas caminhonetes que tinham sido furtadas na cidade de Lagoa Formosa. Os veículos estavam escondidos no meio de uma mata, próximo a uma estrada vicinal que liga o distrito de Galena à BR-365. Os autores do furto ainda estão sendo procurados. O furto foi registrado na terça-feira. Os dois carros estavam na garagem de uma casa na rua Crispim Braga, centro da cidade de Lagoa Formosa. Durante os trabalhos, os militares encontraram os carros abandonados em uma estrada vicinal que liga a cidade de Varjão de Minas ao distrito de Galena. Dentro de um dos carros foi localizada uma TV que foi furtada na casa. Os veículos, uma Ford F250 e um VW Amarok, foram removidos para o depósito e o proprietário avisado da localização. E a Polícia Militar de Presidente Olegário ainda faz rastreamentos na tentativa de identificar e prender 2 criminosos que invadiram um posto de combustíveis na entrada da cidade e fugiram levando dinheiro e telefones celulares. O assalto foi todo registrado pelas câmeras de segurança da empresa. As imagens podem ajudar a identificar os autores. O crime aconteceu por volta de 2h30 da madrugada desta quinta-feira. Os 2 homens armados chegaram pelos fundos do posto de combustíveis e renderam as pessoas que estavam no local. Os funcionários foram levados para o interior do escritório da empresa e obrigados a entregar o dinheiro. Os assaltantes, que permaneceram o tempo todo com os rostos cobertos por capacetes, levaram cerca de R$600 em dinheiro e 3 telefones celulares. Eles fugiram em uma motocicleta em direção à comunidade de Vargem Grande.
A Polícia Militar foi acionada imediatamente e iniciou os rastreamentos na tentativa de identificar os autores. As imagens gravadas pelo circuito interno de TV já estão sendo analisadas na tentativa de identificar os autores. Quem tiver qualquer informação deve entrar em contato com a Polícia Militar pelo 190 ou pelo Disque Denúncia 181. A gente vai para o intervalo e na volta vamos falar de futebol. Mamoré acerta mais um amistoso em preparação para a disputa do Mineiro do Módulo 2. E o RT recebe mais um reforço e se prepara para a estreia no final de semana. O governo informou que traçou cronograma para a mudança das bandeiras tarifárias a fim de reduzir o custo da energia no Brasil. De acordo com o governo, a meta é que, em março, mude da cor vermelha para amarelo. No mês de maio, a bandeira passaria a ser verde, sem custo adicional para o consumidor. Entre a bandeira vermelha, que está em vigor, e a verde, a redução na conta de luz é de 10%. Agora vamos falar de futebol. O Esporte Clube Mamoré segue se preparando para a disputa do Campeonato Mineiro do Módulo 2. O objetivo da equipe esmeraldina é chegar entre os 2 primeiros e voltar à primeira divisão. Além dos treinamentos diários, a equipe vem realizando amistosos para começar bem na competição. Na próxima segunda-feira, o desafio é contra o Venda Nova. O primeiro amistoso do Esporte Clube Mamoré foi marcado com uma vitória. Agora os atletas se preparam para mais um amistoso, que irá acontecer no dia 3 de fevereiro, às 20 horas, no Bernardo Rubingi de Queiroz, contra o Venda Nova de Belo Horizonte. A diretoria, em conjunto com a comissão técnica, imbuída em dar um preparo mais ideal para o elenco, nós marcamos um amistoso com a equipe do Venda Nova, lá de Belo Horizonte, onde faremos no dia 3, na quarta-feira, 20 horas, no Bernardo Rubingi de Queiroz. A animação em campo é grande, dedicação nos treinamentos e pensamento positivo é o lema da equipe do Sapo. Para eles, o resultado do último jogo foi um bom passo. A gente veio numa crescente, a gente empatou o primeiro amistoso, agora ganhamos um clássico, agora nosso time só tem a evoluir. A festa que teve no estádio foi do tamanho que representa os 2 times para a cidade. Então agora é continuar preparando, são 2 semanas ainda intensas de treinamentos, alguns amistosos e no dia 3 a nossa estreia. A promessa dos atletas é entrar em campo no dia 13 e buscar um resultado positivo. É uma expectativa muito boa, tanto a comissão técnica, a diretoria, os jogadores estão todos muito confiantes, com o grupo e com o elenco muito bom. Então é começar bem para que no final a gente possa vir a colocar o Mamoré de novo na primeira divisão do Campeonato Mineiro. O atacante Kennedy sabe da responsabilidade da posição que exerce e promete golear a equipe do Venda Nova de Belo Horizonte. É a minha função, né? Eu tenho que entrar todos os jogos querendo fazer o gol, sempre intenção de vencer a partida e não vai ser diferente agora no próximo jogo. A equipe do Sapo conta com o apoio da torcida esmeraldina. A torcida fez um trabalho fantástico, nos incentivou do início ao fim e é isso que a gente espera deles. Obrigada. A torcida é fundamental, porque sem eles o espetáculo não fica completo. O espetáculo necessita da torcida para ficar perfeito. Aí a força que eles passam para a gente, para dentro de campo, é fundamental. Os ingressos do jogo serão vendidos no dia da partida no estádio do Mamoré. Os ingressos, preço único, R$10, estarão à venda no dia do jogo, inclusive. Então a gente conclama toda a nossa torcida que compareça, que venha nos prestigiar. E venha ver, né, os últimos trabalhos que estão sendo feitos com a equipe, visando a preparação para a nossa estreia no dia 13 contra o Atlético Uberlândia. Na URT, a semana de treinos é de suma importância. A equipe precisa corrigir as falhas verificadas nos amistosos para iniciar bem na competição. A estreia já é neste domingo e o adversário é nada mais, nada menos que o Cruzeiro. O atacante Fábio chegou na quarta-feira e já está integrado à equipe. O reforço pode ser relacionado para a estreia da veterana contra o Cruzeiro. Tá bem tranquilo, a documentação já está tudo certo. Vamos treinar aí, tem mais
três dias de treinamento até a partida, então vamos treinar para ver se a gente reconhece mais um pouco dos nossos companheiros, que é bastante difícil de jogar, como eu cheguei agora, né? Então a adaptação demora um pouco, mas espero que a gente possa estar se conhecendo bastante aí durante esse treinamento, para que domingo no jogo possa estar saindo bem as jogadas. O atacante Fábio busca agora o entrosamento necessário para atuar na equipe e já participa das brincadeiras com os colegas. Isso é muito importante. E isso a gente já está se conversando, já está se acertando dentro de campo para que a gente possa estar fazendo certo no domingo. O atacante vai trazer a experiência de sua atuação na Ponte Preta para a veterana. Por se tratar de um clube grande no cenário nacional, é a vontade que tem de ganhar. Por se tratar de um clube grande, ele sempre entra nas competições para vencer. Espero que a gente possa estar fazendo o mesmo aqui, passando um pouco da experiência para todo mundo, que a gente possa estar se conhecendo bastante e isso aí possa estar ajudando dentro de campo. E este é o espírito que impera na equipe. A ideia é fazer bonito contra o Cruzeiro e pontuar. Vemos treinando desde a chegada do professor Ademir, né? Ele já vem propondo, né, a maneira dele trabalhar, a maneira dele, né, condicionar a equipe para um jogo muito difícil, que é o jogo contra o Cruzeiro. Estamos preparados, sabemos que é um jogo muito difícil, porém um jogo onde a gente pode arrancar pontos, é um jogo onde a gente pode arrancar uma vitória e quem sabe um empate, né? O que não está nos nossos planos é a derrota, então eu acho que estamos bem preparados sim, estamos no caminho certo, pensamento bom para fazer um bom jogo e vir de lá com um resultado positivo. O ritmo acelerado e pesado dos treinos nestes dias que antecedem o jogo foi diminuído em busca de poupar os jogadores. O professor deu uma puxada na gente até ontem, hoje ele disse que ia cair um pouco a carga para a gente chegar lá em BH em 100% da condição física e de força para a gente vir de lá com no mínimo um ponto. E vai levar na bagagem algumas surpresinhas. Tem que ter, para um jogo assim difícil, um jogo, né, atípico, um jogo muito bom, tem que ter uma surpresa assim. Os torcedores da URT estão organizando uma excursão para Belo Horizonte para acompanhar o time na estreia, que será no Mineirão. Os interessados podem obter mais informações na secretaria do clube. O telefone é o 3821-0620. A taxa de desocupação no país fechou o mês de dezembro em 6,9%, a maior já registrada para um mês de dezembro desde 2007, quando o desemprego atingiu 7,4% da população economicamente ativa. A informação foi divulgada hoje pelo IBGE. Os dados fazem parte da pesquisa mensal de emprego. Com a variação de dezembro, a taxa média de desocupação de janeiro a dezembro foi estimada em 6,8% em 2015 e em 4,8% em 2014. Segundo o IBGE, a elevação de 2 pontos percentuais entre um ano e outro foi a maior de toda a série anual da pesquisa e também interrompeu a trajetória de queda do desemprego que ocorria desde 2010. A seguir no NTV News, vamos falar da importância dos cuidados para a saúde para evitar o mal súbito. Vistoria veicular para veículos do transporte escolar termina amanhã e as filas para cadastrar e renovar o cartão Passe Livre. O teste de detecção do vírus HIV estará disponível nas farmácias do país ainda neste semestre. A informação é do diretor do Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais, Fábio Mesquita, que participou hoje do lançamento da campanha de prevenção às doenças sexualmente transmissíveis e AIDS no Carnaval 2016. A meta da Organização das Nações Unidas é de que 90% das pessoas com HIV façam o teste até 2020.
No Brasil, cerca de 83% das pessoas com o vírus já passaram pelo diagnóstico. E o Brasil bateu recorde de pessoas em tratamento contra o HIV e AIDS. Em 2015, 81 mil pessoas começaram a tomar os antirretrovirais, um aumento de 13% em relação ao ano anterior. De 2009 a 2015, o número de pessoas em tratamento no Sistema Único de Saúde aumentou 97%, passando de 231 mil para 455 mil pessoas. Em Patos de Minas, o Programa Municipal de DST-AIDS recebeu 84 novos pacientes no ano passado. Atualmente, cerca de 650 portadores do vírus HIV recebem tratamento pelo SUS no município. O NTV News mostrou essa semana a morte do motorista de uma carreta na BR-365 que passou mal. Esse tipo de situação pode ocorrer com qualquer pessoa. Por isso, os médicos recomendam que as pessoas estejam sempre atentas e cuidando da saúde. De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, cerca de 300 mil brasileiros por ano morrem em decorrência de problemas cardiovasculares e morte súbita. Morte cardíaca súbita é realmente a causa mais frequente de óbito de forma inesperada. A gente sabe que existem outras causas de morte súbita, mas disparadamente a de origem cardíaca é mais frequente. E entre as cardíacas, a mais frequente são as coronariopatias, mas vale a pena lembrar que mesmo em pacientes jovens, as cardiopatias congênitas, como a cardiomiopatia hipertrófica, as alterações elétricas do coração podem ser causas de morte súbita. A morte súbita pode ocorrer em qualquer faixa etária, mas ela é mais comum em pessoas idosas ou que estão expostas a situações de risco, como, por exemplo, os motoristas de caminhões. Em se tratando especificamente de caminhoneiros, boa parte deles já estão para lá de 40 anos, 50 anos, então, sem dúvida nenhuma, as coronariopatias acaba sendo a mais frequente. E muitos deles, infelizmente, são portadores de vários fatores de risco, como hipertensão, como diabetes, tabagista, e alguns, para manter no volante durante mais tempo, acabam usando certas substâncias ilícitas, inadequadas, que acabam sobrecarregando o coração e, de fato, vão contribuir para o aparecimento das arritmias e morte súbita. Um motorista de 60 anos foi vítima de morte súbita. Ele morreu na tarde desta terça-feira na BR-354. Infelizmente, casos semelhantes acontecem com certa frequência. Tive um colega que já passou mal. Eu que socorri ele lá em São Paulo, mas eu nunca passei não. Problema de pressão, já tive, eu tenho um colega meu mesmo lá de São Gotardo, que a gente faz frete junto lá no Alto. Ele teve problema de pressão e, inclusive, ele teve que deixar o caminhão em Belo Horizonte e ir para o hospital, sabe? A Polícia Rodoviária Federal sempre realiza trabalhos de prevenção com motoristas para evitar problemas do tipo, como, por exemplo, o comando de saúde. Esses comandos aí, nós visamos, a priori, verificar a questão sintomáticas nos caminhoneiros, É questão de pressão arterial, é questão de sobrepeso, obesidade, o tempo também que eles estão dirigindo, isso é muito importante frisar também, a questão do tempo, passa muito tempo dirigindo, não tem tempo para para sua vida privada, cuidar da saúde, fazer uma academia até, para fins de reduzir o sobrepeso. Mas o melhor remédio para evitar a morte súbita é não descuidar da saúde. Realizar exames periódicos e ter uma boa alimentação é fundamental. De 6 em 6 meses, às vezes até um ano, Fica sem fazer exame, mas 6 em 6 meses faz. Anual, um check-up anual, sabe? Porque a minha idade já exige também, Como a gente disse, o controle dos fatores de risco é de extrema importância, controlar adequadamente uma pressão, por exemplo, e para isso tem que ter uma dieta adequada, uma dieta com menos teor em sal, com menos teor em gordura, diminuição de carboidratos, enfim, todo um cuidado e uma mudança do estilo de vida, que infelizmente não é favorecido onde esses
caminhoneiros estão parando. Às vezes, abuso no café e a cafeína em excesso também excita muito o coração e pode ser um fator desencadeador. Motoristas que prestam serviço no transporte escolar rural e transporte urbano de Patos de Minas têm somente até esta sexta-feira para realizar as vistorias obrigatórias. O procedimento, que teve início no dia 4 de janeiro, é realizado na sede da Diretoria de Trânsito, na Rua Vereador João Pacheco. Para cumprir a legislação, os donos de veículos do transporte escolar realizam a inspeção de vans, micro-ônibus, combis e ônibus todo semestre. Essa vistoria do transporte escolar, ela é uma lei federal, é a Lei 9.503 do Código de Trânsito Brasileiro. E segundo essa lei, semestralmente, todo o transporte escolar é obrigatório passar por essa vistoria. Essa lei federal 9.503, ela pode ser regulamentada pela prefeitura, onde a prefeitura vai colocar algumas exigências específicas da prefeitura. Então, na prefeitura, essa lei ela é regulamentada pela Lei 6.200. É a Lei Municipal 6.200 que regulamenta toda essa questão de transporte escolar. O objetivo é garantir a segurança dos estudantes patenses. Alessandro está consciente dessa importância. Tem que estar em dia porque é a vida das crianças também, né? Então, tem que estar normal para não ter esse tipo de problema. Pode acontecer qualquer hora, né? Qualquer uma frenagem que não aconteça pode ocasionar alguma coisa, né? Então tem que estar em dia. O motorista tem até esta sexta-feira para regularizar a situação de seus veículos. Durante a inspeção, são observados 94 itens, além dos específicos do transporte escolar. Além de mais de 90 itens que são verificados através da BNT, então a gente dá muita ênfase aqui ao tacógrafo, né, que é um item obrigatório. A questão de cinto de segurança, que todos os bancos têm que ter o cinto de segurança. As janelas, elas não podem abrir mais do que 15 centímetros. O máximo tem que ter uma abertura de 15 centímetros. E toda essa questão de extintor de incêndio, os equipamentos obrigatórios, né, do veículo, né? E é verificada toda a parte eletrônica de freio, alinhamento, suspensão, né? Mais esses 90 itens que é determinado e verificado pela BNT 14040. Para fazer a inspeção, os motoristas de micro-ônibus, vans e combis pagam para o Imetro R$ 130,00 e R$ 180,00 para veículos acima de 21 lugares. No decorrer dos 6 meses que antecedem uma nova inspeção, o veículo pode apresentar problemas e o motorista deve ficar atento. Aí eles fazem a correção, voltam aqui, somente depois disso aí que tiver tudo verificado é que a gente libera o laudo. Com esse laudo eles vão apresentar na prefeitura, né? E a prefeitura vai regularizar e liberar eles para o transporte escolar. Só esta empresa autorizada do Detran já realizou 400 vistorias em veículos de 15 municípios da região. Este ônibus de Monte Carmelo, por exemplo, estava com um dos pneus desgastados. Além de não possuir tacógrafo, ele seria reprovado. Tudo em busca da segurança de crianças e adolescentes. Por isso, os pais devem ficar atentos ao selo de inspeção 2016. O selo é a garantia que ele foi vistoriado e que nesse período de 6 meses para frente ele está liberado para rodar. Agora, tem esse detalhe, a gente não garante, porque durante esses 6 meses o veículo está rodando, está desgastando, então a gente faz a vistoria no momento está garantido que ele pode rodar durante esse período de 6 meses que é regulamentado pela lei. Agora, se acontecer alguma coisa, aí fica na responsabilidade da prefeitura, inclusive dos próprios pais, né, fazerem denúncia, a fiscalização da prefeitura, os pais denunciarem e a responsabilidade do motorista. Tem que ter sim, porque é a vida dos filhos deles, né? Então eles têm que estar observando isso também. Não é colocar os filhos deles em qualquer transporte escolar, né? E com a volta às aulas se aproximando, cresce a procura pelo cadastro e renovação do cartão Passe Escolar. A concessionária do serviço de transporte tem registrado filas. As aulas nas escolas municipais começam no dia 4 de fevereiro e nas escolas estaduais só depois do Carnaval.
Os estudantes usuários da linha de ônibus a Pássaro Branco devem ficar atentos para fazer o recadastramento do passe livre no transporte coletivo. No dia 18 de dezembro, todos os cartões foram bloqueados porque encerrou-se o período letivo, né? E agora nós seguiremos de acordo com o calendário municipal. Vale alertar aí os estudantes de universidades, de outras instituições escolares para prestar atenção no calendário, porque vale ao calendário municipal, já que se trata de um benefício, né, do nosso município. O cadastramento e a renovação começaram no mês de dezembro do ano passado, mas quem deixou para a última hora está tendo que enfrentar a fila para ter os benefícios. Quem não fizer o procedimento não poderá usar o cartão magnético. Se for renovação, ele precisa trazer o comprovante de endereço, né, o cartão e o comprovante da matrícula, né, um documento escolar de que ele foi matriculado. Se ele for aluno novo, né, além desses documentos, né, ele tem que vir, se for menor de idade, com um responsável para estar assinando os papéis e fazendo o cartão. O cartão não custa nada, né, e a gente tira a foto aqui no próprio local. Para realizar o cadastramento ou a renovação, os interessados devem ir até a sede da Pássaro Branco, que fica situada na rua Dona Nhá, número 59, bairro São Francisco. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, de 8 horas às 11 horas e das 13 horas às 17 horas e 30 minutos. Em instantes, o NTV News vai mostrar o apelo de uma mulher que sofre a cada chuva. Alergias em crianças exigem cuidados dos pais e a apreensão de um enorme pé de maconha que era cultivado em área nobre da cidade. Sem tempo hábil de construir prédios para creches e pré-escolas para atender toda a demanda do país, o Ministério da Educação oferece a estados e municípios a opção de construir espaços voltados para atender a crianças de 4 e 5 anos em escolas que já existem. Segundo o ministro Aloysio Mercadante, oferecer educação para crianças de até 5 anos será prioridade nos investimentos da União em estados e municípios. Por lei, pelo Plano Nacional de Educação, o Brasil terá que incluir ainda este ano 600 mil crianças em pré-escolas. As alergias fazem parte da vida das pessoas e principalmente das crianças. Em casa, alguns cuidados podem amenizar os efeitos e o sofrimento dos pacientes. Na cozinha de casa, Marcela separa todos os alimentos e utensílios, tudo por causa do pequeno Augusto, que tem alergia ao leite, derivados e à soja. O Augusto tem uma gaveta que tem todos os utensílios dele e eu tenho outros armários, alguns utensílios que podem ser usados no consumo da casa, se houver leite, se houver outros laticínios. A alergia ao leite e à soja começou quando o Augusto tinha 1 ano e 3 meses, depois de passado o período da amamentação. A situação colocava em risco a vida do menino. Nós tivemos que rever toda a parte alimentar dele, porque ele já apresentava muitos sintomas respiratórios, gástricos. Foi preciso muita paciência para descobrir que o Augusto não pode consumir alimentos como leite e derivados. O garoto, que hoje tem 5 anos, sofre do que os médicos chamam de alergia alimentar tardia. As alergias que são chamadas tardias, muitas vezes o diagnóstico é muito difícil e ele não aparece nem nos exames de sangue, né? Então, nesse caso, o indivíduo, ele tem sintomas mais brandos, ele não vai ter, por exemplo, um edema de glote, né? Mas ele pode ter diarreia e constipação, quer dizer, intestino preso, intestino solto, alternando. Ele pode ter uma rinite frequente, ele pode ter uma otite frequente. Não é uma alergia clássica de resposta imediata, mas é uma alergia do tipo tardia. Evitar alguns alimentos na infância pode contribuir para que as alergias não se manifestem. Se recomenda não oferecer leite de vaca no primeiro ano de vida e também esses outros alimentos que são mais alergênicos, como o camarão, a própria proteína de soja. As alergias alimentares atingem hoje quase 10% das crianças brasileiras. Mas é bom também ficar de olho em outro tipo de alergia, as respiratórias. 30% de nossas crianças sofrem de rinite alérgica. Por isso, este médico aconselha: a casa precisa receber cuidados especiais. Os pais devem cuidar bem cedo do colchão, do excesso de poeira, não deixar que haver mofo. Mas tudo precisa ser feito na medida certa.
O excesso de limpeza também é prejudicial ao sistema imunológico da criança. Não precisa ficar com excesso de cuidados, ou seja, aquela criança que não pode fazer nada. Ela não pode pisar no chão, ela não pode sentar num tapete, num carpete, não pode nunca entrar em contato com um animal, não pode nunca pôr a mão na boca. A Polícia Militar apreendeu um enorme pé de maconha que era cultivado no quintal de uma casa no bairro Aurélio Caixeta. 3 pessoas que estavam no local foram conduzidas para a delegacia. A Polícia Militar apreendeu na tarde desta quinta-feira um pé de maconha de aproximadamente 1,80 m. A planta foi encontrada em uma residência localizada na Rua Atenas, no bairro Aurélio Caixeta. Em verdade, foram várias denúncias de pessoas que passam pelo local, pela Rua Atenas ou nas ruas próximas, sentem o cheiro, ouvem barulhos referentes a eventos, enfim, aos hábitos cultivados naquela residência e temem pela segurança das famílias, do ambiente, de ficar passando ali na frente a pé, à noite, etc. Aí passaram para a Polícia Militar. Diante desse fato, a gente tem a obrigação de verificar e pelo muro de um lote vago, nós conseguimos visualizar a flagrância do cultivo da droga. A residência foi abordada, o pé de maconha foi localizado, foi arrecadado, conduzido até aqui a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com as 3 pessoas que se encontravam naquela casa no momento da abordagem. E, curiosamente, os 3 alegam serem conhecidos dos moradores e estavam lá para cuidar dos cães, para cuidar da casa, porque os moradores estão viajando. A erva estava no quintal da casa, embaixo de um pé de romã. Segundo o tenente Tafuri da Polícia Militar, pelo estágio da planta, a maconha já estava sendo consumida há algum tempo. Ela foi encontrada no quintal, sob um pé de romã, dessa forma, que vocês podem mostrar aí, cultivada em um tambor. E pela experiência que a gente tem com as apreensões que nós já realizamos, pelo que a gente conversa e estuda sobre o cultivo da droga, a partir de certa altura ela já começa a fornecer folhas que são próprias para o consumo. Então, como a altura já está elevada, o caule já está bastante grosso, a gente estima que ela já vem fornecendo a maconha que é processada, que é seca, ressecada, ela já vem fornecendo há algum tempo. 3 pessoas foram conduzidas à delegacia. Eles serão ouvidos pelo delegado de Polícia Civil, vão dar as suas versões, assim como nós também constaremos as versões deles no Registro de Eventos de Defesa Social, no REDS. Provavelmente eles serão liberados e o inquérito policial seguirá. No entanto, nós vamos tentar munir o máximo possível de informações na ocorrência para facilitar o andamento do inquérito policial e, além disso, à medida que forem apurados novos fatos pela Polícia Civil, isso pode dar outros desdobramentos. Quanto à droga, ela será queimada, É o que acontece com as drogas após algumas apreensões, a Polícia Civil destina todas a um local para queimar e inutilizar. Uma dona de casa em Patos de Minas está precisando da ajuda da população. A casa onde ela mora está tomada pelas goteiras e as chuvas, tão bem-vindas nessa época, são como um martírio para quem mora no imóvel. Para muitos, as chuvas refrescam e trazem esperança. Mas para a dona de casa, Nair de Fátima, quando as águas começam a cair do céu, os problemas em sua residência ficam mais aparentes. A minha dificuldade é porque eu preciso de mais de uma ajuda para me secar meu lote. Aí a minha dificuldade é essa. E preciso também de uma ajuda para me arrumar as telhas aqui de casa, sabe? Porque está goteirando muito. Essas janelas estão tudo ruim também. Aí eu estou precisando demais da ajuda do povo de Patos. Mas eu sei que eles vão me ajudar, que eles são muito bons. Ela mora com sua filha em uma casa no bairro Jardim Esperança. A moradia está comprometida. As janelas estão praticamente acabadas pela ação do tempo. As paredes cheias de infiltrações. Além disso, sua casa não possui um muro de arrimo, o que a deixa com uma constante sensação de insegurança. Eu fico com medo, porque esse bar nosso aqui é meio perigoso. Aí eu tenho medo de noite, para mim dormir de noite eu tenho que beber remédio, que eu não durmo à noite de medo, sabe? Eu tenho medo de alguma coisa. Aí só moro eu mais ela e
Aí eu estou precisando demais mesmo da ajuda. Seu maior desejo é poder fazer uma pequena reforma em sua casa. Mas atualmente ela não tem condições de arcar com os custos dos materiais e da mão de obra. Eu estava trabalhando, aí eu quebrei o dedinho do pé, eu levei um trupicão, quebrei o dedinho, aí não teve jeito de eu continuar, que é porque eu tinha que calçar botina, né, para mim trabalhar. Aí eu não podia trabalhar de chinelo, eu estava trabalhando de chinelo. Aí eles pegou e me dispensou do serviço. Eu tava trabalhando com o Sebrae e agora atualmente eu estou em casa. Quem puder contribuir com a reforma da casa da dona Nair, pode ligar no número 99980-8750 ou procurar a família em sua residência, que fica localizada na rua Tucuruí, número 41, bairro Jardim Esperança. Eu queria uma ajuda, né, assim, para mim secar meu lote, uma ajuda para mim arrumar minhas telhas. E precisava também de uma cesta básica para me ajudar, que eu não estou trabalhando. Aí eu precisava dessa ajuda. E eu conto com a população de Patos para eles me ajudar. Confirmando o telefone de contato da dona Nair para as pessoas interessadas em ajudar é o 99980-8750. A casa fica na rua Tucuruí, número 41, no bairro Jardim Esperança. O NTV News desta quinta-feira termina aqui. Outras informações você confere amanhã às 11h30 no 30 Minutos. Amanhã é sexta, tem Opinião Regional. A gente se encontra mais cedo às 18 horas. Uma boa noite para você e até amanhã.